Olá! Como prometido, eu tô aqui para responder perguntinhas que vocês mandaram. Agora, quando nós completamos 1000 inscritos aqui no canal, eu disse que responderia as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, e hoje eu tô aqui para isso. São algumas perguntinhas, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas algumas perguntas são mais profundas assim, então são um pouco mais difíceis de responder, tem que contar um pouquinho mais de história para responder. Mas enfim, qualquer coisa eu divido o vídeo em dois, mas eu vou tentar fazer um vídeo só. Eu vou começar com a pergunta da Madá, do canal Solange Madalena, e que na verdade são várias perguntas em uma, e eu vou falar aqui e depois eu vou respondendo aos poucos. Como surgiu a ideia da viagem? Como foi a preparação de tudo? Deu ou dá medo de estar cada dia em um lugar diferente? Como surgiu a ideia da viagem? Meus sogros tinham um motorhome que estava parado. Meus sogros moram no sul da Espanha, em Alicante. E o motorhome estava lá parado e vira e mexe a gente comentava, bem que a gente podia, né, ir para uns 4 meses, tal, viajar de motorhome. E o Mark trabalha em casa, desde que a gente se conheceu ele trabalha online, então ele pode trabalhar de qualquer lugar. Eu não estava trabalhando e a gente sempre comentava, mas sei lá, comentava e passava, comentava e passava. Em 2014, eu fiquei grávida e perdi o neném. Foi uma gravidez que a gente não esperava. E foi um susto, na verdade, mas aí quando a gente começou a aceitar, foi quando eu perdi. Quando eu fiquei grávida, a gente ficou, nossa, e agora? Nossa vida vai mudar, a gente não estava esperando isso. E vai tomar um rumo diferente, agora a gente tem que viver em função de uma criaturinha, né? De uma criança tal, e fazer tudo por essa criança. E a gente meio que assustou, porque os dois não estavam planejando, mas, claro, isso depois a gente foi acostumando com a ideia e tal, e logo a gente teve que desacostumar com a ideia de novo. Então, quando eu perdi o neném, uma das coisas que assim, a gente começou a amadurecer foi essa história, tipo, olha, nós dois, a gente pode fazer isso, a gente pode viajar, e ou a gente vai agora, ou talvez a gente não vá nunca mais. E foi quando a gente decidiu. E um pouquinho antes, eu acho que foi no final do ano passado, porque um pouquinho antes eu decidi ter o canal no YouTube e começar a fazer umas coisinhas tal, porque, sei lá, nem sei como foi esse pontapé, na verdade. Eu fui gravar na verdade eu sei, eu fui gravar um vídeo para uma competição que teve num canal de televisão na Espanha, eles também têm um site, e era gravar um vídeo de Halloween. Eu fiz um brigadeiro de copinho, fiz a receita em espanhol, e daí eu falei pro Marco, quer saber, a gente já tá aqui, vamos fazer em português também, vamos começar esse canal? E foi assim, em 2014, no Halloween, eu comecei o canal aqui do Eu Só Quero Tudo, com as receitas. Eu tava parada, tava sem trabalho, e eu tava precisando ocupar a cabeça, e foi assim que tudo começou aqui. E logo depois disso também a gente ainda estava amadurecendo a ideia, depois eu perdi o neném e tal. Então foi assim, eu descobri que eu estava grávida em agosto, eu descobri que o neném não tinha batimento cardíaco mesmo, o embrião, em setembro. Eu tive que fazer uma curetagem, depois eu tive que fazer outra curetagem, depois eu tive que fazer uns exames no útero para ver se eu não tinha um problema tal. No fim das contas não tinha problema nenhum. Então assim, eu tava numa fase meio conturbada assim, quando eu decidi o canal, mas é que eu precisava ocupar a cabeça com outra coisa, e foi onde eu coloquei todo o meu foco. E depois disso, no meio desse turbilhão também, a gente começou a amadurecer a ideia da viagem, e antes do final do ano, a gente tinha decidido que sim, a gente ia viajar, que a gente ia entregar nosso apartamento em Barcelona e que a gente ia viajar. Acho que deu pra entender? Espero que sim, gente, que às vezes eu me enrolo tanto pra falar, espero que vocês tenham me entendido. A outra parte é como foi a preparação de tudo. A partir da hora que a gente resolveu, a gente falou, bom, a gente tem umas coisas que a gente tem que vender, que a gente não vai precisar, não era nada importante, não tinha nenhum valor sentimental pra gente. O nosso apartamento em Barcelona, quando a gente alugou mobiliado, tinha praticamente tudo. Só que a gente comprou sofá, a gente comprou TV, a gente comprou miudezas pra casa, e não tinha por que meio manter tudo aquilo. Coisa que você compra de novo, sabe? Não tinha valor sentimental. E a gente tem um aplicativo que chama Wallapop, eu acho que tem aí no Brasil. Então a gente colocou nossas coisas para vender no Wallapop. E foi muito engraçado, porque cada dia eu tava indo encontrar com alguém, porque você coloca no aplicativo, aí pelo aplicativo mesmo, você já bate papo com a pessoa se interessa, você fala a região que você tá, a pessoa vai te encontrar, ou dependendo, você leva, ou encontra no meio do caminho. Enfim, e basicamente foi isso, e a gente pensou, bom, a gente vai vender tudo e a gente precisa economizar um dinheirinho.
também, além disso, para antes da viagem, pra gente sair e preparar a viagem mesmo, assim, pensar como é que vai ser tudo. Então nós vendemos tudo e em junho, no comecinho de junho, a gente mudou pra casa dos meus sogros e ficamos lá até outubro, que foi quando a gente saiu, final de outubro, para começar a viagem. Aí nesse tempo deu para organizar um pouco a viagem e juntar um pouquinho de dinheiro, nada muito, mas deu um pouquinho assim para dar uma organizada. E nesse tempo também a gente fazia reuniões, a gente definiu mais ou menos a rota, onde a gente queria passar, mas sempre assim, nada assim, sabe, quadradinho, tem que ser aquilo. A gente, né, decidiu ali mais ou menos o que a gente queria fazer. Então todo domingo a gente saía, ia num bar, final de semana normalmente, e batia papo de manhã, tomava café da manhã e tal, pra ter o nosso momento também, pra não ficar só dentro da casa dos meus sogros, porque ali era meio difícil conversar, assim, e definir a rota e tal. A gente queria que fosse uma coisa só nossa. E deu certo, até certo ponto deu certo. Assim, não foi uma super preparação, foi o decidir uma coisa que já tinha vaga na nossa cabeça e decidi que a gente queria ir por um ano. Depois disso, a gente pediu pro meu sogro para confirmar se tudo bem, a gente pegar o motorhome, ele falou que sim. Vamos vender as coisas, vamos vender as coisas, vender as coisas, avisar a imobiliária que a gente sairia depois de um tempo, começar a colocar ordem nas coisas para deixar Barcelona e ir para casa dos meus sogros e então começar a nossa viagem. A ideia era começar em agosto, no fim das contas eu fui pro Brasil também para ver minha família e saímos só no final de outubro. Deu a dar medo de estar em cada dia em um lugar diferente? Que foi outra pergunta da Madá. Gente, não. Uma coisa que a gente nunca teve medo é de estar em cada dia em um lugar diferente. Na verdade, é isso que coloca a gente pra frente, que faz a gente, sabe, sei lá, continuar animado, continuar cheio de energia para essa viagem. É isso, de estar cada dia em um lugar diferente. É por isso que a gente está fazendo essa viagem. A gente está fazendo pela Europa, mas a vontade de fazer pelo mundo. Não é o caso no momento, né? Porque esse carro não é nosso. Quem sabe se fosse um carro nosso, mas vamos ver. Tem chão pela frente ainda. Mas no momento, nossa viagem aqui pela Europa. E não, a gente não tem medo de estar de cada dia em um lugar diferente. Eu posso dizer que a gente não passou nenhum tipo de medo na viagem até agora. Só ansiedade mesmo, às vezes, né, de aquela ansiedade para alguma coisa nova, mas nada de medo, assim, uma ansiedade boa. Daí, saindo um pouquinho do tema da viagem aqui, a Vanessa Dias perguntou quantos filhos você quer ter e se isso é um desejo do casal. Bom, eu vou assumir que eu e o Mark, nós não somos um casal desses de, a gente quer ter muitos filhos e não sei o quê. Não, a gente é desse tipo de casal que vai adiando. E até quando eu fiquei grávida por acidente, foi uma coisa meio, bom, acho que tinha que ser assim mesmo, né, pra gente tomar um jeito, porque se for esperar nós dois, a gente não agiliza muito o processo. Mas assim, a ideia no momento é, a gente quer sim ter um filho, talvez quando a gente terminar a viagem a gente vai trabalhar melhor nisso, e a gente tem muita vontade também de adotar uma criança. Mesmo que eu não tenha um filho biológico, a gente quer muito adotar uma criança. A gente sabe que o processo para isso é muito difícil, mas eu acredito que a gente vai lutar por isso. O Wesley, do canal Receitas que Amo, fez várias perguntas aqui pra mim. Eu vou por partes, todas essas são perguntas do Wesley. Quando acabar as perguntas dele eu aviso. Como você foi parar no velho continente e há quanto tempo mora aí? Senta que lá vem a história. Eu sempre tive um sonho de vir para Londres, de conhecer Londres. Isso era um sonho da adolescência. Mas depois eu comecei a faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Pra quem não sabe, eu sou formada em publicidade e propaganda. E passou. E sabe, assim, as coisas vão meio que se atropelando e o sonho ficou pra trás. Aí quando eu tava com 29 anos, bateu aquela coisa assim, sabe? Tipo, eu tenho que ir. O tempo tá passando, amanhã depois pode ser que eu case, pode ser que eu, não sei, tenha um filho. E eu não fui resolver esse meu sonho. Eu tava trabalhando com meu pai na época, eu não tava muito feliz no que eu tava fazendo. E eu vendi meu carro, que foi um presente do meu pai, então vocês podem imaginar que ele não ficou muito feliz comigo. E fui pra Londres. Não fui assim no susto, eu avisei antes, tal, e a única forma que eu achei de ir era o dinheiro do carro. Eu não tinha grana pra ir, então eu tinha que ser com o dinheiro do carro. A ideia era passar 6 meses em Londres, 3 meses em Barcelona e voltar pro Brasil e fazer minha vida, talvez não em Maringá, que é a minha cidade, eu sou de Maringá, no Paraná, mas em Curitiba,
que não é tão longe de Maringá e é uma cidade que eu gosto muito, onde eu já morei 4 anos. Como vocês podem perceber, não foi o que aconteceu. Eu cheguei em Londres em junho de 2011, eu encontrei o Mark em julho de 2011. Aí foi acontecer alguma coisinha, uns beijinhos lá por setembro. Só que por dezembro eu já tinha que sair de Londres para ir para Barcelona. Eu tava com a passagem comprada e também acabava meu visto de Inglaterra, que eu tinha direito de ficar 6 meses lá como turista. Eu tava com visto de turista. E a gente ficou meio de rolinho, saía às vezes tal. Mas a gente não era namorado, não tinha nada tão sério assim, sabe? Eu sabia que tava gostando dele, mas também sabia que eu tinha que voltar. Pô, eu já tinha 30 anos, aí eu fiz 30 anos em Londres. E, assim, eu sabia que ia voltar pra casa e que aquilo ia passar, ué. Fazer o quê? Era o que eu pensava. Enfim, fui pra Barcelona, o Mark foi me ver em Barcelona. Depois de 3 meses em Barcelona, eu voltei pro Brasil. Mas antes disso, o que aconteceu? A gente tava se curtindo e tal. E a gente resolveu que a gente ia viajar. A gente viajou um mês pela Europa. Pela Europa não, mentira. A gente viajou um mês pela Espanha e um pouquinho de Portugal. Então a gente ficou um mês junto, em hotel tal, viajando, ele trabalhando, sempre trabalhando. E foi um test drive pra gente. Quando a gente terminou esse um mês, a gente decidiu que iria ficar junto. Mas a gente não sabia exatamente como seria tudo isso. Eu fui pro Brasil, depois de uns meses o Marco foi pro Brasil, ele conheceu minha família, a gente viajou, foi pra Bahia, levei ele pra conhecer o sul da Bahia, e o Marco foi embora de novo. Isso a gente tá falando ali de junho, mais ou menos, de 2012. O Marco foi pros Estados Unidos, depois de um tempo, depois de agosto, mais ou menos. Acho que do Brasil ele foi pra lá, não lembro se ele foi pra algum lugar, depois foi pros Estados Unidos. E porque o irmão dele tava morando lá, e eu logo fui para os Estados Unidos também encontrar com ele. Então, fui para o meu aniversário no final de agosto. Nós viajamos também por lá. Eu queria a gente ter canal de YouTube naquela época. A gente passou nos lugares tão lindo. Eu queria acabar com esse estereótipo de ir para os Estados Unidos para fazer compra, porque tem lugares incríveis nos Estados Unidos. A natureza daquele país é incrível. Vale a pena ir para outras coisas, sabe? Pegar a grana, não ir como fazer compra. E viajar naquele lugar, porque cada lugar maravilhoso, mas isso é outra história. Enfim, voltamos para o Brasil, eu fiquei uns 40 dias por lá, voltamos para o Brasil, já era começo de outubro, alguma coisa assim, começo de outubro de 2012. Quando a gente chegou no Brasil, a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer, né? Porque a gente só tava nessa vida de viagem, vem pra cá, um vai pra lá, pulando de galho em galho. Eu não tinha casa, porque quando eu fui embora do Brasil, eu dei todas minhas coisas embora, eu não quis nem saber. Eu falei, depois que eu voltar eu compro tudo. E eu sou desapegada assim mesmo. O Mark também tava meio sem casa, porque os pais dele tinham mudado pra Espanha, e ele tava morando com um amigo em Londres quando eu conheci, mas também não era nada fixo. E a gente falou, vamos ter que casar. Porque era a única forma de eu poder ficar aqui na Europa. E foi o que a gente resolveu. Então, o que aconteceu? O Mark veio embora, eu não lembro pra onde ele foi agora. A gente foi tanta coisa que eu não lembro se ele voltou para os Estados Unidos, se ele veio pra Londres, pra Espanha. Não lembro. Só sei que ele veio, aí logo em seguida eu também agilizei umas coisas e vim pro lado de cá. Agora a gente tá na França, mas tô falando de cá pra Europa. Nós ficamos alguns meses morando no sul da Espanha. Nesse meio tempo também agilizei para, trazer a Laca para ficar com a gente. Foi assim que eu acabei aqui. E depois do sul da Espanha, a gente foi para Barcelona. Bom, peraí que eu acho que tem mais pergunta do Wesley aqui. Aí a gente... Bom, então foi isso. Como foi parar no Velho Continente e quanto tempo mora aí? Foi assim que eu vim parar no Velho Continente. E eu moro aqui oficialmente desde final de 2012, mais ou menos. A gente casou em janeiro de 2013, mas eu já estava aqui antes. Vamos colocar dezembro, mais ou menos, de 2012, talvez um pouquinho novembro. Isso aí, dezembro, mais ou menos, de 2012. Para onde no mundo já viajou e morou? Morar, gente, eu conto que eu morei em Londres 6 meses, em Barcelona, antes, não dessa vez, eu morei 2, 3 meses, mas dessa vez agora a gente morou 2 anos, e a gente também morou no sul da Espanha, numa cidadezinha chamada Rojales, que é lá pertinho de onde os pais do Mark moram, na verdade é onde eles moram. Acho que foi isso, morei em mais algum lugar? Não, eu vou colocar 6 meses em Londres, em Barcelona, 2 anos, esquece aqueles 3 meses de antes, o sul da Espanha por alguns meses, e agora no motorhome. E morei em Curitiba 4 anos, conta? Curitiba? Brasil também conta? Morei. E o resto da minha vida, gente, até meus 20
Até 21 anos de idade eu morei em Maringá, depois eu fui pra Curitiba, fiquei 4 anos, depois eu voltei pra Maringá e depois essa história que eu contei. Espero que vocês estejam me entendendo, porque eu tô me enrolando. Eu tô um pouco cansada, eu já sou meio enrolada. Cansada, eu fico mais enrolando ainda. Outra pergunta do Wesley. O que sente mais falta do Brasil? Bom, eu não vou falar de amigo e de família, porque isso é nada a ver. Porque isso aí todo mundo sente falta quando tá longe. Eu vou falar do que eu mais sinto falta do Brasil. E o que eu mais sinto falta do Brasil é a carne. Eu não sou uma pessoa carnívora, eu não como muita carne, mas a nossa carne, gente, é muito boa. Não adianta. Eu já comi carne em outros lugares, a nossa carne é muito mais gostosa. Então, mesmo que eu como muito pouca carne, quase não como carne, a nossa carne é a nossa carne. Porque aqui quando eu fico com vontade, eu fico com vontade na hora. Porque daí eu lembro que eu não gosto, eu falo, deixa quieto. E quando eu vou pro Brasil, uma das coisas que eu peço pra minha mãe fazer é carne moída, pra vocês terem uma ideia. Não é nem carne, você vai achando que é picanha, filé mignon, que claro que eu gosto. Mas eu gosto de qualquer carninha simplesinha, porque a nossa carne tem um gosto muito mais gostoso que a carne daqui. Eu costumava falar muito que a gente é muito alegre, que a gente, né, é muito essa coisa afetiva do latino, do brasileiro mesmo. Mas eu não sei, eu ando vendo tanta coisa assim por aí, tanta coisa que eu não sei. Eu acho que isso era uma falsa impressão que eu tinha da gente. Eu não sei até que ponto isso é real. Realmente a gente é um povo alegre, a gente é muito alegre. Alegria igual a nossa é muito difícil de encontrar. Você não vê por aí. Só que essa coisa da gente querer ajudar um outro e que eu sempre defendi muito, que o brasileiro sempre te ajuda, o brasileiro é teu amigo, o brasileiro... Eu não sei, eu ando vendo cada barbaridade, principalmente nessa internet, que eu não acredito em mais nada. Mas eu continuo acreditando na gente, assim, de uma certa forma, mas eu já não canto isso pros quatro cantos, assim, a gente é isso, a gente é aquilo, não, que eu ando meio assustada com umas coisas que eu ando vendo. Então, mas eu acho que a gente é alegre, a gente é um povo alegre, e isso às vezes faz falta, essa alegria, assim. Outra pergunta. Além do espaço, o que mais sente falta de morar em uma casa comum? Bom, eu vou te falar pra vocês. Pra você, Wesley, e pra vocês todos. O que eu mais sinto falta, gente, é de ter um banheiro, assim, na porta do quarto. Não precisa nem ser uma suíte. Independente do tempo, se tá chovendo, se tá frio, nanana, eu acordo de manhã, eu quero fazer xixi. Sempre. E, por sorte, eu não acordo no meio da madrugada pra fazer xixi. Eu não tenho esse costume, eu não suporto acordar de madrugada pra fazer xixi. E tem que sair do motorhome e fazer xixi lá no banheiro, né? Então você vai escovar o dente lá fora. Tem que dar uns... Esse lugar que a gente tá bem próximo do banheiro, mas continua estando uns 20 metros. E tem que sair, né, gente? Né? Então não dá pra ir de pijama, meio assim. Apesar que dá pra ir de pijama, mas... Normalmente tá frio e tal. Ainda mais agora que a maioria da nossa viagem foi no inverno. Então a gente pegou outono e inverno. Então tem que se agasalhar. E eu sinto muito falta de ter um banheiro... assim, pertinho. Vamos falar, vocês têm banheiro aí? Já vou chegar nessa aí que tem uma pergunta ali, depois eu explico do banheiro. E uma outra coisa que eu sinto falta é de ter mais espaço para utensílio de casa, porque eu gosto muito de comprar. Eu sei que o Wesley falou, do espaço e tal, mas não é assim o espaço em si. Eu queria comprar mais coisas para casa, porque eu gosto muito de comprar coisa para casa e aqui não tem onde colocar. Gente, fora isso, eu não consigo, sabia? Assim, lavar louça, a gente tem uma piazinha aqui, mas isso é tudo relação meio que espaço, né? A gente tem uma piazinha aqui e não dá pra lavar louça aqui. Então, porque é tudo em fórmica do lado e é pequenininha. A gente tem um reservatório de água, já vou chegar, tem uma pergunta pra isso também. Mas a gente tem que levar a louça pra lavar nas pias que tem no camping. Eu não sei se isso também entra em espaço, mas uma coisa que eu sinto falta é de ter uma geladeira de um tamanho normal, que a nossa geladeira é tipo um frigobar. E eu gosto de ter muitos produtos frescos, eu gosto de fazer coisas às vezes de congelar, comida, pra ter comidinha pronta e tal. E não dá muito, né, no motorhome. Então, mas eu acho que é tudo um pouco relacionado a espaço. Mas vamos colocar esse negócio de ter que sair do motorhome pra fazer um xixizinho, assim, sacanagem. Às vezes à noite também, antes de dormir, lá, escovar o dente, fazer xixi, não importa se tá frio, nada, tem que ir. Tem que deixar a preguiça de lado e ir.
Se eu escutar um barulho aí, mas é que o Mark tá indo buscar água. Então é isso também. Agora o Mark pega as garrafas de água e normalmente tem torneira e tal. E ele vai encher as garrafas pra gente tomar. E é assim, gente, é uma vidinha que não é uma vidinha. Não dá pra. Não tá daí tudo confortável, né? Não tá tudo ali no lugarzinho e tudo neninho, bonitinho. E você não pode sair e largar tudo, como uma casa, né? As coisas têm que ter uma certa lógica. E mesmo assim fica bem bagunçado, mesmo a gente tendo uma certa lógica pra tudo. E outra coisa que eu sinto falta de ter uma cozinha maior, mas é espaço também, mas é que pra filmar as receitas, assim, uma cozinha que aqui a gente filma assim super, né, e eu acho um pouco escuro aqui, por mais que a gente coloque luz, é tudo meio laranjão, e minha cozinha, da minha cozinha de Barcelona, que era toda branquinha, tenho falta, sinto falta. Ah, gente, não sei, eu acho que no fim das contas é tudo relacionado ao espaço, né, mas tá, é isso. Mas as outras coisas valem super a pena. Cada dia eu tô num lugar, cada dia eu tenho um jardim, cada dia eu tenho um quintal lindo, cada dia tem vizinhos novos. Até pra arranjar encrenca com o vizinho, porque no outro dia eu vou embora mesmo, ou ele vai embora, então não tem problema. Tô brincando. Tem mais pergunta do Wesley, peraí. Gente, eu nem sei como tá saindo esse vídeo, porque eu tô bem cansada. Eu tô com medo de estar com uma cara meio de... sabe? Mas tá, vambora, vambora. O Wesley pediu um tour no motorhome, eu tô devendo, eu vou fazer um vídeo separado pra isso. Que agora o tempo já ficou melhor, que agora começou a primavera, então dá pra, sabe? Porque tem umas coisas pra mostrar do lado de fora. Então eu quero um dia que o dia esteja bem bonito, assim, e que eu consiga do lado de fora, abrir o motorhome inteiro pra mostrar pra vocês tudinho, não vou esconder nada, ou quase nada. E o Wesley perguntou também se eu dirijo. Desde que eu mudei pra cá, eu nunca precisei dirigir. A gente nunca teve carro, na verdade. E eu já dirigi, na verdade, mas o carro do meu sogro e sem poder. E eu nunca pensei em transferir minha carteira, sabe? E daí não transferi. E mesmo assim, minha carteira é só pra carro normal. Isso aqui enquadra no de van, eu não sei, nas letras aí, nas categorias de carteira de motorista, onde que isso entraria aí no Brasil. Então, a minha carteira não me daria permissão para dirigir isso aqui, porque é grande, então seria uma permissão para dirigir uma van. E eu não teria de qualquer forma. Então, se um dia eu quiser dirigir um motorhome, eu vou ter que fazer todos os testes aqui, tudo certinho. E também regularizar minha carteira, né, para eu poder dirigir carro aqui, porque eu não posso dirigir. Então, a pergunta é, você dirige esse motorhome e aqui na Europa? Não, só dirijo o carro no Brasil. O Anderson também, Anderson Simonetti fez várias perguntinhas e eu vou responder as deles também. As do Anderson tem mais a ver com o motorhome mesmo, no geral, e com a vida do motorhome. Ele também pediu um tour no motorhome, que vai vir, calma. E a primeira pergunta do Andy: quando vocês param fora de camping, vocês têm energia elétrica no motorhome? Então, o motorhome tem duas baterias. Uma bateria, que é como se fosse a bateria do carro, e uma bateria, que eu falo que é a bateria da parte de trás, que faz as luzes funcionarem. Então, quando a gente para fora de um camping, essas luzes funcionam, né? Então a gente não precisa de energia. A geladeira eu coloco no gás, porque a geladeira daí não funciona com essa energia. A geladeira funciona de três formas: ou quando a gente está ligado na eletricidade, ou quando o carro está funcionando, que ela aí funciona em 12 volts, que é do carro, ou a gás. Então quando a gente para, ela fica no gás. O micro-ondas também não funciona, então a gente fica sem. Então a gente tem eletricidade, mas é uma coisa assim, sabe? Mas tá escutando barulhinho aí, tá? O Mark tá voltando com a água. E ok. Tem eletricidade, mas é uma coisa mais limitada. Então é mais para ter as luzes mesmo. E eu consigo carregar o meu computador, porque a gente tem um adaptador e tal, que carrega o meu computador, que é menos potente. Tipo, do Mark já não carrega. Mas é isso aí, espero ter respondido. Se não, gente, vai preparando as perguntas aí da próxima vez. Se eu estiver enrolando muito e não estiver respondendo, me dá bronca depois. Outra pergunta do Andy também. Dá pra usar o banheiro de boa ou você só usa dos campings mesmo? Então, como é que funciona o banheiro aqui? Depois ali eu vou como é que tá uma zona. E também não é pra isso. Vai no tour do motorhome. Tem um vaso sanitário e lá embaixo tem uma portinha, tem uma que você coloca por fora, é um banheiro químico, que é uma caixinha. Então se você fizer xixi ou cocô, vai para aquela caixinha
e depois você esvazia essa caixinha. E se a gente estiver na estrada, para em posto de gasolina, para em boteco para tomar um café, né? Vai resolvendo os problemas. Quem tem problema para ir ao banheiro, gente, isso não é vida. Tem que passar os problemas, porque às vezes você tem que ir no banheiro onde der, se der. E aqui também, eu prefiro, gente, então lá, no posto de gasolina do que aqui. Porque é tudo pequenininho, é estranho, depois tem que esvaziar. A gente tem meio que nojinho. Mas assim, se precisar, precisou, entendeu? Ninguém vai morrer. Vai e usa o banheiro aqui. Sempre sobra pro Marco esvaziar. Vou contar pra vocês que eu nunca esvazio o banheiro. Tem nem vergonha na minha cara, né? Não. E tem uma ducha aqui. E tem até um aquecedorzinho para água de 10 litros que tá desligado. Mas como a gente tá sempre em camping, principalmente porque a gente precisa da internet pro Marco trabalhar, a gente nunca precisou tomar banho aqui. Vamos ver agora, se uma emergência se precisar. Mas tem. Agora, se precisar, a água tem que ser gelada até. Mas assim, não tem espaço, é super pequenininho. O Mark mesmo já fala. Eu falei pra ele, se precisar eu tomo. Ele fala, ai não, eu sou muito grande. Realmente, ele é alto, ele tem mais de 1,90. E eu imagino que pra ele a situação não é fácil pra tomar um banho aqui nesse banheiro. Quando eu fizer a tour de motorhome, vocês vão saber. Então, Andy, é o seguinte, dá pra usar o banheiro aqui de boa, mas a gente evita ao máximo. Aí ele perguntou, tipo, rola um reservatório ou algo assim? Rola. Então tem um reservatório, tem descarga aqui no banheiro, desce aguinha e tal. O reservatório eu acho que é de 70 litros, mais ou menos, 75 litros. Normalmente a gente não enche tudo para não viajar com muito peso, mas tem um reservatório de água. E daí eu até mostrei, acho que alguma vez aqui a gente esvaziando, que nos campos tem um lugar para esvaziar. Então essa água suja vai para algum lugar. A da descarga não, a da descarga vai para a caixinha, que depois a gente esvazia a caixinha. Quando eu uso a pia aqui, ou se você tomar um banho de chuveiro, que tem um ralinho ali, vai para essa outra caixa da água suja e tem um botãozinho ali, você aperta, abre uma portinha lá embaixo e esvazia. E os campings têm um lugar para essa água, então você para o motorhome lá, e normalmente tem um ralo grande, você aperta o botão e o piso é um pouco assim, como se diz, inclinado, e desce por aquele ralo, entendeu? Já mostrei de dentro, eu tenho que mostrar uma hora de fora. Eu vou mostrar tudo. Devagar eu vou mostrando. Então rola um reservatório de água. O Anderson também perguntou se eu já consigo me sentir em casa no motorhome. Sim, é a nossa casa e eu me sinto em casa. Na verdade, hoje eu até acho que é grande às vezes, assim. Mas eu me sinto em casa aqui, sim, e a nossa micro casa sobre rodas. Micro não, né? Pequena, porque tem gente que viaja em uns motorhomes, umas vans muito menores do que esse que a gente tem. O nosso é até grande, se comparado com outros. Mas também é pequeno se comparar com outros que a gente vê por aí, que tem gente que viaja nos ônibus, gente, que vocês não acreditam. É um motor mansão, entendeu? Não é um motorhome. O negócio é coisa linda. E o Anderson também perguntou quantos anos a Laquinha tem. A Laquinha já tá ficando senhorinha. A Laca tá com 9 anos, ela faz 10 anos em junho. Mas ela acha que ela tem uns 3, assim. Ela corre e brinca muito, então depois ela fica cansada. Mas ela tá, e ela tá ficando meio ranzinhos, assim, com a idade. Bom, essas foram perguntas do Anderson. Agora tenho a Renilze e Paula também fez 2 perguntinhas. E eu vou responder as duas. A Renilze acompanha a viagem desde o começo também e tal. E ela já até pediu pra fazer um vídeo da rota, mas, gente, é que não dá pra parar pra fazer esse vídeo. Tá difícil. É difícil parar pra fazer um vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui, já aproveitando o embalo que eu filmei umas receitinhas hoje, mesmo cansada, mas vamos que vamos. Então a Renilze perguntou, quais aplicativos e guias são essenciais para o planejamento do próximo destino? Gente, eu vou falar que a gente não usa super coisas não, e é uma opção nossa, não baixar um monte de aplicativo, não usar um monte de coisa, porque a gente gosta de descobrir as coisas, de falar com pessoas e se virar. Mas mesmo assim, o que a gente usa? A gente procura campings no Google. Então a gente vem aqui para Bordeaux, que é onde a gente está agora. Então a gente coloca campings em Bordeaux, ou campings na França, se você quiser ver a França toda. E o Google mesmo, quando você vai no Google Maps ali, ele já te dá todos os campingzinhos e tal. Daí você vai clicando, vai procurando, vai pesquisando de cada camping na internet, entra no site dos campings, vê preços e tal. Eu não tenho um aplicativo para camping, nada assim, porque a gente acha que não é necessário. A gente até pensou em baixar, aí no fim a gente procura no Google, que é muito mais completo e vai estar tudo lá.
Guia também de papel, a única coisa que a gente usa, ó, é isso aqui que eu já mostrei. Camper Stop da Europa, esse é o de 2015. O que que tem aqui? Tem todos os lugares que a gente pode parar com o motorhome, ou quase todos. E alguns não pagam, outros pagam, mas paga menos que um camping. Não são campings, é diferente, é uma área com menos estrutura. Então, vou dar um exemplo aqui. E daí tem os mapas. Aqui na frente, ó, tem um mapa. E daí cada quadradinho é uma região, né? Um país ou uma região. Aí a gente vê ali pelo número, sei lá, a gente tá na França. Aqui na parte da França que a gente tá é o mapinha 28. Aí eu vou lá no mapinha 28 e lá vai estar todos nos pontinhos vermelhos dizendo onde tem essas áreas pra dormir. Que é onde você pode pernoitar normalmente, às vezes só estacionar, mas a maioria das vezes você pode dormir nesses lugares. Lá, a gente tá em Bordeaux. Aqui em Bordeaux não tem, mas tem um aqui perto, num lugar que chama Blancafort. Blanquefort. Ah, gente, é francês, eu não sei falar isso. Então eu vou procurar lá. Aí tem o mapinha com pontinhos vermelhos e aqui os nomes das cidades. Então eu vou procurar aqui no nome. Blanquefort. Tá na página 372. Aí eu vou lá na página 372 e vou ver o que esse lugar proporciona para nós. Às vezes tem umas fotos, às vezes tem só informação. Então essa área em Blanquefort, eles colocam lá o GPS, as coordenadas, e o endereço realmente não tem o nome da rua só. Diz que tem espaço para 4 motorhomes, que custa 3 euros ficar lá, que é um lugar quieto e é de grama, e que você pode ficar no máximo 48 horas, quer dizer, você paga provavelmente 3 euros por dia. Nunca tá muito claro assim, mas a gente chega nos lugares e descobre. E pode ficar no máximo 2 dias. E aqui também diz que você tem que chegar sempre antes das 7 horas da noite. Isso aqui, o que parece? Parece alguém que tem um terreno, alguma coisa assim, um restaurante, às vezes acontece, e a pessoa abre um lugar lá pra você ficar. Nesse lugar é só o que tem. Não tem banheiro, não tem lugar pra despejar água do motorhome, não tem internet, não tem nada. Então é isso. Mas às vezes quando tem mais coisas eles falam. Então o único guia de papel que a gente usa é esse aqui. E aplicativo, minha gente, não vou mentir não. A gente usa o Navme, e o Navme é tipo um GPS. A gente tem um GPS, um aparelhinho de GPS, e tem o Navme. O Mark anda preferindo o Navme. Eu vou deixar o nome aqui, se alguém tiver interesse. E lá também, às vezes, a gente procura restaurante, alguma coisa. Mas o Google é meu velho parceiro e amigo, internet, eu gosto, eu entro em blogs, eu leio o que a galera escreve, eu gosto de olhar coisas na língua do lugar. Agora na França não sei como vai ser. Então, sei lá, a gente tá em Madrid. Que a gente nem vai passar em Madrid nessa viagem, não tá nas ideias passar em Madrid, mas a gente procura, sei lá, eu vou procurar o que fazer em Madrid, o que ponto turístico vem em Madrid. Eu vou lá, entro no Google da Espanha e coloco o que é ser em Madrid em um dia, como em espanhol. Porque aí são dicas das pessoas locais ou dos espanhóis, e então eu acho mais legal fazer assim. Aqui na França não sei, talvez eu veja em inglês, talvez eu tente ver em francês, não sei como vai ser. Não tem nenhuma, sei lá, carta na manga, oh meu Deus, esse super aplicativo e tal, porque a gente optou por viajar meio assim mesmo. E é legal, bem legal. Bom, agora é a última pergunta também da Renews, e ela perguntou por quantos países a gente vai passar. Então, vamos lá. A gente tem uma rota que é a rota dos sonhos, que na verdade não significa que a gente vai fazer todos esses países, mas são os países que pretendemos passar. Eu vou contando, ok? Então vamos lá. Os que a gente já passou também vou contar. Então é Portugal, Espanha, França, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, então estamos em 10. Noruega, Suécia, eu tô com o mapa aqui, gente, porque senão eu vou esquecer algum lugar. República Tcheca, Áustria, Eslovênia, Croácia, Itália. Quando a gente parou a rota, a gente parou quando a gente estava entrando na Itália pelo norte da pelo norte da Itália, tá? Então a gente foi quando eu falei que a gente parou em 17 países, e eu sempre falava, até agora a nossa rota tinha 11 meses e 17 países. Então 11 meses era entrando na Itália, só que a gente tá super atrasado, não conta pro meu sogro.
depois a gente vai devolver o motorhome pra ele, sabe Deus quando. Essa viagem vai durar mais de um ano, a não ser que ele venha buscar muito bravo e ele venha buscar o carro dele. Aí não sei o que a gente vai fazer. Vamos ficar sem teto, aguardem. Chama os amigos pra assistir a gente ficar sem teto daqui uns meses. Que isso pode acontecer, tudo pode acontecer. Esse carro não é nosso, é emprestado. Tá, então até a Itália estava dando 17 países. O que falta? Falta Liechtenstein, que é um micro país desse tamanhozinho, um dos menores países do mundo, acho que o menor país da Europa. Menor país da Europa. Eu não tô nem achando aqui no mapa, vejo o nome, mas não consigo ver o país. Suíça e Andorra. Então, vamos contar aí que vai dar 20 países? Então, são esses os países da nossa rota. Ah, tem Montenegro também, que a gente quer muito ir, mas a gente não sabe. Bom, enfim, são esses os países, gente. E a nossa rota, vocês sabem como é que funciona. Nada aqui tá em dia. A gente tá seguindo a rota até agora. Tudo que a gente programou de passar, estamos passando. Às vezes a gente tá num lugar e alguém fala, você tem que passar nessa região. Foi assim com a região do Douro, que a gente sabia que era linda, mas a gente não colocou na nossa rota. Porque não dá pra colocar tudo. Por mais que seja lindo, não dá. O que eu vou fazer? Vou fazer um arrastão na Europa, de cima e embaixo, um zigue-zague bem assim, para conseguir ver tudo. Não dá pra ver tudo. Mas a região do Douro a gente se rendeu e foi. Então isso pode acontecer outras vezes. Eu espero, por momentos, ter respondido e sanado parte das dúvidas de vocês. Eu espero que vocês fiquem felizes com as minhas respostas. Se vocês não ficarem felizes com as minhas respostas, não sei, fica bravo aí comigo. Pergunta de novo no próximo vídeo que eu fizer assim, que vai demorar um pouquinho ainda. Vamos guardar o mapinha. Muito obrigada por assistir esse vídeo, que eu acho que vai ficar longo. Será que eu divido ele? Será que eu não divido? Não sei. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando a gente, fazendo essa viagem, porque sem vocês não teria a mesma graça, eu já falei isso e eu sempre vou repetir isso. De qualquer forma, essa viagem é ótima, mas poder repartir essa experiência, poder compartilhar tudo isso é uma bênção e a gente é muito grato por poder fazer isso. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada 1000 vezes, obrigada 1 milhão de vezes pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo pra mim. Chama os seus amigos também pra viajar com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê na estrada. Um beijo!